Exemplo 7. O exemplo 7, pessoal, a gente tem um limite quando x tende a zero de 1 sobre x² mais x menos 1 sobre cosseno de x menos 1. Então, quanto que é esse limite, pessoal? Quando x vai para zero, então a gente vai ter 0 mais 0, 0. 1 sobre 0 é mais infinito, né? Porque aqui x tende a zero com valores maiores do que zero. X ao quadrado é x ao quadrado mais x, aqui eu tenho x e 1, né? Então aqui tende a mais infinito, né? Mais ou menos infinito, depende do lado que a gente está olhando, né? O limite lateral. E aqui 1 sobre cosseno de x menos 1, quando a gente olha, cosseno, quando x é 0, vai ser cosseno de 0 é 1, menos 1, 0. Né? Então aqui também eu tenho o cosseno de x é sempre menor ou igual a 1, né? Então eu estou com uma coisa negativa aqui, então tudo isso aqui tende a menos infinito. Né? Com menos infinito aqui, com menos, mais. Então infinito mais infinito, temos esse tipo de indeterminação. Bom, como que eu posso resolver aqui? Fatorando, né? Colocando no mesmo denominador. Então esse aqui vai ficar limite para x tendendo a zero, d. Então embaixo multiplica os dois, vai ficar x ao quadrado mais x vezes cosseno de x menos 1. E em cima, bom, aqui para o produto, né, para se tornar esse elemento, eu vou ter que multiplicar por esse. Então em cima vai ficar cosseno de x menos 1. E esse aqui, para se tornar esse aqui, eu preciso multiplicar por esse. Então vai ficar esse vezes esse. Então vai ficar menos x ao quadrado menos x. Então isso aqui vai ficar o limite para x tendendo a zero de cosseno de x menos 1 menos x ao quadrado menos x. E embaixo vai ficar x ao quadrado mais x vezes cosseno de x menos 1. Então como que fica aqui, pessoal? Ó, então em cima vai ficar cosseno de 0 dá 1, menos 1, 0. E aqui 0 também. E aqui embaixo vai ficar 0 vezes 0. Então em cima vai dar 0 e embaixo vai dar 0. Então eu vou estar com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então aqui eu posso aplicar L'Hopital. Então aplicando a regra de L'Hopital aqui, o que a gente obtém? Então derivando em cima e embaixo, temos aqui o limite para x tendendo a 0. Derivada do cosseno, menos seno. Derivada de menos 1, 0. Derivada de menos x², menos 2x. Derivada de menos x, menos 1. Dividido por derivada. Aqui eu tenho o produto. Então, derivada do primeiro, derivada de x², 2x. Derivada de x, 1. Conservo o segundo, cosseno de x menos 1. Mais, conservo o primeiro, que é x² mais x. E derivo o segundo. Derivada de cosseno, menos seno. Derivada de menos 1, 0. Ok? Então temos essa expressão. Se a gente analisar agora, a de cima, no zero, vai ficar seno de 0, 0. 2 vezes 0, 0, menos 1. Então em cima é menos 1. Então não posso aplicar mais L'Hopital. E embaixo vai ficar cosseno de 0 menos 1, cosseno de 0, 1, menos 1, 0. Então isso aqui 0. E aqui, 0 ao quadrado mais 0 é 0. Então embaixo deu 0 e em cima deu menos 1. Então isso aqui é menos 1 sobre 0. Então isso é menos infinito. Então esse que é o valor da integral aqui, né? Então menos infinito é este da integral. Esse é o valor do limite, tá? Menos infinito é o limite. Exemplo 8. No exemplo 8, então, a gente quer determinar o limite para x tendendo a 0 pela direita de quem? De 2x² mais x elevado a x. Então, olha só, eu tenho para x igual a 0, eu tenho 0 mais 0, 0 elevado a 0. Então eu tenho 0 elevado a 0, que é uma indeterminação. Para transformar essa indeterminação numa indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, a gente usa logaritmo. Então suponha que isso aqui dá um certo valor L,
Então o ln de L é o ln do limite para x tendendo a zero pela direita de 2x² mais x elevado a x. Quanto que é isso? O ln é contínuo. Se ele é contínuo, então ele comuta com o limite. Então o limite para x tendendo a zero pela direita do ln de 2x² mais x elevado a x. Ok? Muito bem. Bom, propriedade do ln, o expoente cai para fora, então vai ficar o limite para x tendendo a zero pela direita de x ln de 2x² mais x. Ok? Muito bem. Bom, então olha só, eu posso agora reescrever isso aqui igual um exemplo que a gente viu anteriormente. Eu posso escrever isso como sendo o limite para x tendendo a zero pela direita de ln de 2x² mais x sobre 1 sobre x. Então vamos lá. Então olha só, quando o limite o x tende a zero, a gente obtém então 0 mais 0, 0, ln de 0 ln quando o x tende a zero vai para menos infinito em cima e embaixo vai para infinito também. Então infinito sobre infinito, né? Então o que que acontece? A gente pode aplicar L'Hopital aqui. Então aplicando o L'Hopital, então temos L'Hopital. Por L'Hopital, então a gente tem que isso é o limite para x tendendo a zero pela direita, derivada em cima e embaixo. Derivada ali em cima eu tenho uma composta, né? Derivada do ln, 1 sobre a expressão 2x² mais x, dividido, vezes, né, a derivada do que está lá dentro, derivada de 2x² mais x, derivada de 2x², vai cair o 2, vai ficar 4x, derivada de x, 1. Embaixo, então, eu vou ter 1 sobre x, né, que é x elevado a menos 1. A derivada vai ficar menos 1 sobre x², tá bom? Muito bem, então vamos lá. Então, quanto que deu isso? Agora eu posso, então, reescrever esse limite. Então, limite quando x tende a zero pela direita, de 4x mais 1 sobre 2x² mais x, né? Vezes, agora eu posso inverter aqui essa expressão, vai ficar x² sobre 1. Bom, então simplificando aqui, pessoal, olha só, a gente pode então agora reescrever esse limite, como sendo limite para x tendendo a zero pela direita. Aqui eu posso então cancelar um dos x com x, tiro o x em evidência aqui, né? Antes de escrever, vamos escrever por partes, né? Então eu vou ter aqui, ó, menos x² vezes 4x mais 1. E embaixo eu vou ter 2x, olha só, eu tenho x² e x, então tem o x que eu posso tirar em evidência. 2x mais 1. Então vai ficar como? Vai ficar o limite quando x tende a zero pela direita de. Aqui eu posso simplificar, né? Então cancela um x com uma potência. Então vai ficar o limite de menos x vezes 4x mais 1 sobre 2x mais 1. Então quando eu tendo x tende a zero, então embaixo vai ficar 2 vezes 0, 0 mais 1, 0. E em cima vai ficar multiplicado por 0. Então isso vai ficar menos 0 sobre 1, que é 0. Bom, como o limite é 0, então a gente tem que o ln do limite original que a gente queria calcular é 0. Aplicando a exponencial dos dois lados, vai ficar a exponencial de ln de L é igual a exponencial de 0. Então isso implica ln da exponencial da ln é o próprio L, é e elevado a 0, que é 1. Então o limite inicial aqui que a gente queria calcular é 1.